Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Já apresentaram aí a minha família. Eu acho que eu até esqueceria tantos nomes. Mas eu quero fazer menção novamente do Tiago, alguém que caminha junto comigo ali no seminário. E o que o pastor disse é o mesmo que eu ia dizer. Eu espero que um dia é você que esteja aqui pregando. E eu vou fazer igual você fez hoje, viu? Pode avisar para mim, pastor, que ele não vai me falar e eu vou vir escondido. Eu já sei vir escondido. Tem aluno meu que eu assisto a pregação inteira, no final do culto ele me vê. Eu venho disfarçado. Irmãos, é uma honra muito grande estar aqui. É uma luta muito grande também. Quem prega sabe as dores do parto de um sermão. Eu acho que quando a irmã estava falando de tempestade, eu acho que ela estava falando do pregador. Mas é assim. E nós estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 1 a 6. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 15. É a primeira vez que eu venho aqui com a minha família, carro lotado, 5 pessoas. Eu falei que eu ia colocar uma placa no carro, lotação máxima. Estão tentando me incentivar a comprar um carro de 7 lugares. Ainda bem que eu não tenho recurso. Ainda. João capítulo 15, verso 1 ao 6. Amém? Se você encontrou e porventura for o costume da igreja, você pode se colocar de pé. Assim diz a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Espera um pouquinho antes de você sentar. Só para me saber aqui, quem conhece? Eu não vou falar o que dizer, o que é, eu só vou fazer, só para me saber quem conhece mesmo. Morto, vivo. Vamos lá? Morto, vivo. É uns 60% aproximadamente conhece. É uma brincadeira antiga, eu acho que quase ninguém conhecia, vocês podem se sentar agora. Eu acho que ela tem um pouco em extinção nos nossos dias, as crianças já não brincam mais, hoje a moda é a rodinha do celular. Mas o que essa brincadeira, ela tem a ver? Ela fala de morto e de vivo, mas ela revela algo mais. Além dela revelar a possibilidade de estar vivo e estar morto e estar vivo novamente, ela revela algo ainda talvez maior e mais profundo, que é quando você recebe uma ordem para estar vivo, mas permanece morto. E este texto que nós estamos meditando, ele fala sobre a vida, sobre viver. Só que não é uma vida qualquer, não é uma vida comum, é uma vida de permanência em Cristo.
E a vida em si é muito valorizada. Por exemplo, ninguém quer ter apenas riqueza e não ter saúde. Tem gente que só sonha com dinheiro, mas ele fala, é importante ter saúde, porque ele sabe que senão ele não usa dinheiro. E tem mais, tem pessoas que não trocariam sua própria vida, aliás, tem pessoas não, acho que ninguém trocaria sua própria vida pela maior riqueza do mundo. Tipo assim, você dá sua vida por esse recurso? Não, eu prefiro viver. Óbvio. Então nós valorizamos uma vida terrena e ela não tem preço que pague. Agora, imagina a vida espiritual, que não é uma vida passageira, não é uma vida que está com os dias contados, que está com o cronômetro retroagindo. Nós não devemos dar ainda mais valor? Não deve valer muito mais? Então nós chegamos neste texto que fala sobre a vida, onde Jesus está mostrando como que é a vida de um crente. Como que é difícil por um lado. Mas ele não está à procura de vivo morto. Mas ele está à procura daqueles que vivem para sempre. Daqueles que permanecem vivos. Daqueles que permanecem na videira. Para nós que recebemos vida, nos convertemos a Cristo, falar de novo nascimento é algo comum para nós. Mas só que Jesus aqui, ele nem parte do pressuposto se é para você ter o novo nascimento ou não. Ele está preocupado com algo que é um pouquinho mais difícil. Ele está preocupado com permanecer. É a palavra que Jesus mais usa neste texto. Eu não contei, eu não sou apegado aos números, mas ele deve ter mencionado aqui de 6 a 8 vezes, por aí. Permaneça, aquele que permanece, eu permaneço, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. Se você não permanecer, você não vai dar frutos. E Jesus vai falando, permaneça. Então a preocupação de Jesus nesta passagem, nessa mensagem é permanecer. E esse é o nosso tema, permanecer em Cristo. A palavra de Deus, ou melhor, Deus em toda a narrativa bíblica, Ele fala conosco por 3 tempos. Ele fala conosco do passado, quando nós vamos receber um preço, ter que pagar um preço por um erro do passado, ter que corrigir. Isso acontece em diversas vezes. Toda vez que um profeta vinha para falar ao povo, ele está apontando um erro do passado ou está apontando uma falha do presente, ou ele está nos alertando para algo do futuro. Por exemplo, quando Deus diz, se vocês me obedecerem, receberão bênção, futuro. Então Deus tanto fala para nós corrigirmos os erros do passado, quanto para nós alinharmos a rota no presente, quanto para nós nos precavermos futuramente. E eu acredito que essa mensagem vai falar com você nesses 3 tempos. Talvez para você olhar para trás e consertar alguns erros, algo que você abandonou, que você esqueceu. Ou talvez para você olhar para o presente e você pensar assim, eu estou vivendo isso aqui hoje, agora. Ou talvez para você, um dia, porque eu quero é que essa mensagem que você nem precise ouvir ela hoje. É o que eu quero, óbvio. Mas talvez daqui a uns anos você vai lembrar dela e falar, naquele tempo eu não precisava, hoje eu preciso estar atento. E à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e não somente deste texto, eu quero falar de alguns sinais vitais de nossa permanência em Cristo. E o primeiro sinal é a oração. O verso 4 ele diz assim, permanecei em mim. Eu desconheço talvez algum outro meio pelo qual nós permanecemos em Cristo, maior do que a oração. Mas eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras, Marcos capítulo 14, verso 36.
Se você quiser, você pode abrir comigo. Marcos, capítulo 14, versículo de número 36. Para que nós vejamos se é fácil orar, se isso às vezes é uma falha só minha e sua, se é só os pequenos que têm essa dificuldade ou se os grandes também enfrentam. Assim diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 14, verso 36. E dizia: Abba, Pai, Jesus falando, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Já está nos ensinando a orar. Mas o que nós queremos é o verso 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Irmãos, um dos grandes sinais de vida de um cristão é a oração. Este texto que nós acabamos de ler é uma prova gigantesca do quanto é difícil orar em alguns momentos. Quem é essa lista que está com Jesus? Pedro, Tiago e João. Os grandes, pastor. Não é gente pequena igual eu e você. E Jesus está precisando, Jesus chama eles de forma especial para vigiar com ele, para orar. E eles não conseguem fazer isso por uma hora sequer. Mas é claro, não é eles que estão aflitos. Quer ver quando você ora? Quando você está passando por problema, aí você ora. Por isso que às vezes Deus até permite nós passarmos por algumas coisas. Às vezes é Deus que envia. E aliás, antes que eu esqueça, vai que eu esqueço, quando a irmã começou a ministrar, eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, o pregador gosta de uma confirmação. A gente não conta não, mas a gente gosta. Eu fiquei preocupado. Eu falei, não, hoje eu quero é agitar as ondas. É só uma forma de falar que estava oposto. Mas ela mesmo, na segunda parte, ela mudou a história, ela mudou o jogo. E hoje nós vamos falar exatamente desses crentes que estão apáticos, que tem aparência de vivo, mas está morto, que está frio na fé, que fazia coisas e não faz mais. Então está aqui discípulos, eu não tiro a razão deles, faltava uma coisa na vida deles que nós temos hoje, o que é? O Espírito Santo ainda não havia descido. Então nós não podemos exigir muito deles, porque a promessa ainda não tinha sido dada. Irmãos, mas o que eles não sabiam é que o que Jesus estava para passar iria se cumprir, aquilo que está escrito em Zacarias 13:7. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí o que aconteceu? Aí os discípulos oraram. Atos capítulo 1, verso 14, vai mostrar que eles estavam unânimes em oração. Porque aí a aflição já não era de Jesus, já era deles. Mas fato é, irmãos, que orar não é fácil. E nós vimos isso na realidade dos discípulos. Mas e nós? Qual a nossa relação com a oração? E como ela é um sinal de permanência em Cristo? Aí existem dois textos das Sagradas Escrituras que nos ensinam dois modos de oração diferentes. E eu quero ler todos dois com vocês. Um deles é o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 6. Se você quiser abrir, pode acompanhar. Mateus capítulo 6, verso 6. Diz o seguinte, esse é o primeiro texto que eu quero ler. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Agora eu quero ler o segundo texto. 1 Tessalonicenses 5,
16 a 18. Eu não vou pedir para vocês abrirem, que eu vou ler, para ganharmos tempo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para entendermos a importância destes dois textos e de como eles nos dão sinal de vida e de permanência em Cristo, eu vou tratá-los juntos. A pergunta é: qual deles é mais importante? O que é mais importante? Orar no secreto, que é uma oração de qualidade, é uma oração de intimidade. Ou, por outro lado, orar sem cessar. E orar sem cessar, antes que você talvez pense que é ficar 24 horas orando, embora mas não é. Você vai poder trabalhar, você vai poder comer, você vai poder ir no banheiro, vai poder cuidar das crianças, vai poder meditar na palavra. Não é que você só vai orar a vida inteira, mas é que você vai estar orando em todo o tempo. Você vai passar o seu dia, a sua rotina, lembrando de Deus, falando com o Senhor, pedindo perdão, pedindo direção, agradecendo, regozijando, louvando, adorando. E aí, Tiago, quando nós temos que pregar e a gente está tremendo na base, a gente ora sem cessar de um jeito. Escolhendo o texto, preparando o sermão, vindo para a igreja, antes da igreja, na hora que dá dor de barriga, na hora que dá dor de cabeça, um dia antes, 2 dias antes, trabalhando, viajando, dirigindo. É um belo exemplo orar sem cessar. Pastor já não precisa sofrer tanto, né, pastor? Glória a Deus, que a cada dia o medo vai nos deixando um pouquinho. Não o temor precisa permanecer, porque a palavra de Deus é séria. Mas, então, por um lado, nós temos pessoas que só oram em secreto. Ou seja, homens e mulheres de oração, mas não dão testemunho de vida, porque eles já oraram, ou eles vão orar em casa à noite. Mas aí está no trânsito, eles se transformam. Por outro lado, nós temos aqueles que querem orar sem cessar, mas eles nunca têm um tempo de qualidade. Então, qual dos dois é mais importante? Todos os dois é importante. Todos os dois é palavra de Deus, é ordenança do Senhor. Um não substitui o outro. Mas eu quero deixar, já que hoje é sobre os sinais de vida, que alerta nós temos, porque meu propósito aqui não é nem te ensinar a orar, não é sobre isso. É uma análise se nós permanecemos em Cristo, e é uma análise se estamos dando sinais de morte, ou de frieza, ou de uma queda. E o primeiro alerta é com a oração do secreto. O alerta é, literalmente, ela desaparece. Então, se tiver alguém enfrentando essa crise, enfrentando este sinal que eu estou falando, de frieza, de morte espiritual, observe este sinal. A oração, só momento de oração, vai desaparecer, não vai diminuir, praticamente não vai existir. E essa análise é sua, não é eu que vou aqui, eu não sou o profeta revelador, tá? Até que eu queria, não sou. É uma análise sua mesmo. E aí os discípulos não ouviram aquela pergunta, vocês não puderam vigiar nem uma hora? Talvez a pergunta que Deus te faz nessa noite é, você não está podendo vigiar nem um minuto? Isso se estiver acontecendo, é um sinal crítico, inclusive. E aí, pensando nos 3 tempos que eu falei, no passado, no presente e futuro.
Se você já tiver tempo que não ora mais no secreto, ou você está morto, ou está morrendo aos poucos. O texto diz que aquele que permanece em mim e eu nele, pode ser que isso ainda não aconteceu, mas talvez no tempo presente você está percebendo uma queda, um desânimo. E é só você pensar que você vai saber se isso está acontecendo ou não. Você já está sem vontade, o tempo está diminuindo e você sente que está esfriando. Fique atento aos sinais. O meu desejo é que você esteja me ouvindo agora e pensando, essa palavra não é para mim. É sério. É a vontade de todo pastor, mesmo quando o pastor prega sobre arrependimento, o desejo dele é que as ovelhas não estejam em pecado. Um pregador, quando prega sobre qualquer coisa, não quer que você esteja cometendo aquilo só para a palavra ser relevante. Mas o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, ainda que esteja tudo bem, vigie. E lembra, se um dia você tiver estes sinais, fique atento, porque às vezes ele não vai ser extinto instantaneamente, às vezes ele vai dar sinais de que você está levemente doente. Agora, e no orar sem cessar? Eu falei de secreto. Qual que é o sinal do secreto? É mais fácil de detectar, correto? Ele desaparece, irmãos. Normalmente você não vai sair de 1 hora para meia hora, você não vai sair de meia hora para 15 minutos, você vai extinguir praticamente sua oração. Então o sinal é mais fácil. E no orar sem cessar? Esse aqui é mais preocupante. É quando nós oramos por obrigação. Tipo, você acorda e diz, obrigado, Deus. Aí você vai comer, obrigado pelo alimento, Senhor. Aí você está no culto, obrigado pelo culto, Senhor. E como aconteceu lá na minha igreja um dia, um jovem foi orar e muito nervoso, ele disse, Deus, abençoa Jesus, em nome de Jesus. Você não sabe nem o que está orando. Você está cumprindo uma obrigação. Não estou falando do caso de nervosismo, tá, Tiago? Quando nós estamos nervosos, nós oramos para Jesus, nós oramos para Deus. É assim mesmo. Nós cumprimentamos o Senhor com a paz da igreja. Está tudo bem. Nós estamos se entregando, tá, né? O que está à nossa disposição. Mas o alerta no orar sem cessar é... a sua oração não te muda. Às vezes você vai dizer, me perdoe por isso, Deus, mas não te comove. Não te faz chorar. Não te faz arrepender. Mas qual que é o pior? Nós usamos esse modo de oração para justificar a ausência da oração no secreto. Vamos falar de oração de intimidade ou oração de qualidade. Ou seja, não, eu não tenho tempo de oração, não. É porque eu oro sem cessar. Ora nada. Lembra de Deus igual quando você pede bênção para quem nem serve a Deus. Eles falam, Deus te abençoe. Palavras em vão. Não tem valor nenhum. Uma vez eu, conversando com uma menina que era ateu no trabalho, aí ela tomou um susto e ela falou, Jesus. Eu falei, olha, você falou Jesus. Ela falou, falei por falar. Então tem vezes que você fala o nome de Deus por falar. Isso não é orar. E isso não substitui. Então se você estiver usando o argumento, não, eu oro sem cessar, só para não precisar de orar, é um sinal. Agora, quando que a sua oração sem cessar é verdadeira? Quando você vê algo, você fala, meu Deus, olha só, como aquela criança confia no pai. Oh Deus, me ajuda a confiar. E aquilo, você começa a pensar naquilo, meu Deus, me ajuda a confiar, pai. Eu estou passando por esses temporais e
Por que eu não estou sentindo confiança? Ou seja, você fez uma oração de 1 segundo, mas ela está mudando sua vida. Isso é orar sem cessar. Agora, se você ora sem cessar de verdade, não abre mão da oração no secreto, este é o melhor caminho via oração para permanecer em Cristo. Mas se um destes modos de oração, ou se os dois estiverem em falta, aí é um sinal de alerta de não permanência em Cristo. E é sério isso, irmãos. É a vida apática que o irmão falou. Que coincidência, né? Fernanda chegou aqui derrubando vocês. Aí vem o Fernando para terminar. Mas é porque Deus quer talvez mexer na sua estrutura nessa noite. Eu sei que é uma coisa assim que não é gostoso de ouvir. Mas eu só estou falando disso porque eu vivi isso. E a pior coisa é você sentir sinal de morte. Mas eu quero falar de um segundo sinal. Meditação na palavra. Então qual que é o primeiro sinal de permanência em Cristo que eu falei? Oração. E o segundo sinal? Meditação na palavra. Olha o que o verso 3 do nosso texto base nos diz. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus não está dizendo que ele vai falar uma frase e nós vamos ser limpos. Ele não vai mandar nós fazer um ato profético para ser limpos. Ele não vai te dar o QR Code do Pix para ser limpos. Mas ele diz que é a palavra que ele tem falado. E que palavra é essa, irmãos? É o que nós recebemos de Deus. É o que nós recebemos do céu. É o Evangelho. É as Sagradas Escrituras. É a Bíblia. É a palavra de Deus. E por muitas vezes nós estamos querendo outra coisa. E essa afirmativa de Jesus, ela é tão profunda porque ela quer dizer o seguinte: não precisa inventar mais nada. Não precisa procurar outro caminho. Eu já vos tenho falado a palavra que limpa. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, eu vou ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este texto nos mostra algumas características da palavra, das Sagradas Escrituras, que é um poder de interferir em nossa vida espiritual, é um poder de interferir em nossas decisões, é um poder de interferir em nossos pensamentos, tem um poder de revelar o que você está pensando. Sabe qual seria a única outra chance que você teria de passar pela mesma situação? É ter um profeta de Deus, não estou falando de um falso profeta não, que recebeu de Deus tudo a seu respeito, que vive 24 horas à sua disposição, só que tem um problema. Se tiver um profeta de Deus que vive 24 horas à sua disposição, você precisa sustentar ele. E eu não estou falando do profeta do Pix não, porque esse eu disse que ele precisaria ser de Deus para te falar tantas coisas. Mas todo trabalhador é digno de seu sustento, e um profeta à sua disposição, alguém tem que pagar a comida e a estadia dele. Ainda que existisse, você não ia querer sustentá-lo. Mas olha só, você tem a palavra, capaz de te direcionar, de te revelar, de sondar seu coração, de te dar direção, de direcionar o caminho, de apontar a direção. Então, irmãos, certo é uma coisa, nada tem mais valor do que a palavra de Deus
para os nossos dias. E aí vem Deus te dá uma palavra com acesso vitalício, gratuito, com acesso 24 horas. E qual que é o problema? A questão é como a leitura da Bíblia pode ser um sinal de alerta ou um sintoma de quem está se distanciando de Cristo. A função da palavra é nos alinhar com o céu, nos tornar mais parecidos com Cristo e estar, como o texto base nos diz, limpos. Mas que alerta que nós temos com relação à palavra? E eu preciso fazer uma confissão para vocês. Toda primeira aula que eu dou no seminário, eu dou um questionário. E tem 2 perguntinhas lá. Tiago sabe. Já leu o Antigo Testamento inteiro? Sim ou não? Já leu o Novo Testamento inteiro? Sim ou não? Fernando, eu quero tanto ser usado por Deus na pregação. Eu quero ser líder. Eu quero ser pastor. Eu tenho um chamado para liderar. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero proclamar o Evangelho. O que eu faço? Posso te fazer 2 perguntas? Você já leu a Bíblia inteira? Você já leu o Novo Testamento? E o pior é que quando eu faço a segunda pergunta, ela pode soar estranha, porque, tipo assim, eu perguntei, você leu a Bíblia inteira? A resposta é não. Tipo assim, pelo menos o Novo Testamento você leu? E deixa eu te dizer, uma minoria assim, ó. E eu tô falando de gente de alto nível. Tô falando de Tiago não, tá, irmãos? Estou falando de seminaristas, homens que estão se preparando para servir a Deus. Minoria, desse tantinho assim, ó, leu a Bíblia inteira. O Novo Testamento, a média aumenta, mas é uma minoria ainda. De vez em quando eu tenho coragem, eu falo na sala. Alguém que não leu o Novo Testamento inteiro, dizer que é teólogo, tem que ter vergonha de dizer. Desculpa, mas tem que ter vergonha. Mas então, como que a leitura da Bíblia, ela vai nos dar sinal? Aqui a verificação pessoal, ela vai mudar um pouco. Porque viu que eu te disse que até pessoas que estão se preparando, às vezes, não têm o costume de ler a Bíblia? É um mal nosso. Não sei se é brasileiro ou se é da humanidade, mas a gente não gosta de ler. E quando falar que é ler a Bíblia, então, mais difícil. Por que aqui o sinal muda? Primeiro que nós temos pessoas que não leem porque não têm condição de ler. Mas como que você vai observar se a leitura da Bíblia está sendo ou não um sinal de morte, um sinal de que não está permanecendo mais em Cristo? É quando você sabe que você lia e você já não lê mais. Eu não estou falando de quantidade. Você sabe como que era e como que é hoje. Você lê um capítulo e hoje nem um versículo, é um sinal. E a palavra de Deus ela é como um GPS, senão você vai andar perdido na vida. Eu já me perdi 2 vezes de forma muito grande dirigindo. Uma foi quando eu não tinha GPS. E a outra foi quando eu tinha GPS e não observei ele. Então, se você não tem acesso à palavra, você vai se perder. Mas, por outro lado, se você tiver acesso por ter, também não vai resolver. Se o texto te aponta uma direção e você não segue. E sabe por que eu me perdi? É porque eu estava seguindo uma rota que eu achei que eu sabia. Aí eu não observei o GPS. Só que em vez de ir para o lado da Bahia, eu tinha que virar para Mantena. E GPS não te manda virar no meio da pista. Ele te leva até a próxima cidade. E quando você já está com pressa, ter que voltar algumas horas atrás é terrível. Então, se você não quer perder a direção que você está seguindo, aí está o sinal, a Bíblia Sagrada. Agora eu quero falar de um terceiro sinal, vou falar de forma mais rápida ele, caso do nosso tempo, que é o jejum. O jejum não está implícito nesse texto, explícito, mas a palavra diz que alguns serão podados. Jejum é como se fosse uma poda que você faz em você mesmo, na sua carne, na sua vontade. Mas como que ele é um sinal?
também é fácil. É só você lembrar. Lembra de quando você queimava por Deus, que você jejuava? E tem gente que... E talvez você não vai... Se você nem lembra mais a última vez que você jejuou, é um sinal de alerta. Eu posso te dar uma boa notícia? Jejum não mata. Já escutei um pastor falando que a primeira vez que ele foi jejuar até meio-dia, ele até pediu perdão, ele achou que ia morrer. Ele achou que meio-dia ele ia estar morto. Jejuar um dia não mata, irmãos. Mas se for a primeira vez, como você está intoxicado, vai fazer mal para você. Dor de cabeça e alguns males. Mas é sinal que o jejum ainda te faz bem. Mas só pensa, você fazia e não faz mais? Não estou falando de quantidade. Talvez você toma remédio e você nem pode ficar até meio-dia sem jejum e meia hora. Não, Fernando, o médico falou que eu não posso ficar em jejum não. Acorda meia hora mais cedo só. Faz de conta que você acordou e não levantou. Eu duvido que o remédio vai te cobrar. Não, você não está em jejum. Você demorou. Não vai não. E começa. Porque essas coisas vão nos gerando sinais de vida. E um quarto sinal que eu quero falar é o serviço, o ministério. O verso 5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto. Isso é uma garantia. Isso é bom e é ruim, tá? Porque é uma garantia, então é uma prova também. Não estou dando fruto. Jesus diz que quem permanece, ele permanece e dá fruto. Então, ao ponto que isso é um sinal, também uma prova da realidade e da verdade. E eu quero ler 2 textos com vocês. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 diz o seguinte: pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A pergunta é: o que Deus colocou na sua vida como chamado, como ministério, e você diz, ai de mim se eu não fizer. E aí eu quero ler um outro texto, Hebreus capítulo 12, verso 28 a 29. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós devemos servir a Deus, irmãos. Um dos sinais que você vai perceber de morte ou de doença é o seu serviço, o seu ministério, o seu chamado vai começar a perder força. Você não vai fazer o que fazia na mesma intensidade. Você não vai fazer o que fazia com a mesma vontade. Isto é um sinal de alerta crítico. Você pode se colocar de pé? Eu já estou atrasado com vocês. Eu trabalho num lugar em que as pessoas precisam ir lá fazer uma coisa que talvez vocês já ouviram falar. Os novos não sabem o que é, mas talvez já ouviram falar. Se tiver algum velhinho aposentado, ele vai saber melhor. É a prova de vida. E eles chegam lá preocupados, as primeiras vezes, para provar que está vivo. E eu, inclusive, eu criei uma frase que quase sempre eu falo, ó, a parte mais difícil é Deus quem faz, que é você estar vivo. Fazer a prova de vida é muito fácil. Mas por que eu estou falando isso? Quando alguém faz isso, é alguém precisando ir lá dar uma prova
dá um sinal de vida para o INSS, para dizer, eu estou vivo. Só que nós vimos alguns sinais aqui de quem está vivo em Cristo. E a pergunta que eu te faço é, e você pode fechar os olhos nesse momento, talvez vai te ajudar a pensar melhor. Se você tiver que fazer uma prova de vida com Deus hoje, daria certo? O atendente iria dizer, prova de vida realizada com sucesso? Ou você não teria sinais de vida para provar que está vivo? E a maior pergunta é, Fernando, eu detectei alguma área de que eu estou dando sinais de morte, ou sinal de quem não está vivendo mais. O que fazer? Se você não orava, ou não ora, comece a orar. Não precisa ser 1 hora, ser 2 horas, porque você não vai conseguir manter uma constância. Mas comece. Que dia? Hoje. Reserve um tempinho. Não precisa ser muito, mas comece, mantenha a constância. Eu sei que não é fácil. Até os discípulos, por muitas vezes, não fizeram. Mas se você percebeu que o que falta é a meditação na palavra, comece hoje. Comece lendo uma pequena porção. Mas se o sinal que você detectou é... eu esqueci que existia jejum na Bíblia. Comece amanhã. Pode ser só algumas horinhas. Mas se o sinal que você detectou é que você não serve mais, você já não tem mais alegria em servir a Deus, você já não tem mais alegria de prestar serviços ao Senhor, o seu ministério já se tornou um peso, não pelo peso que ele em si carrega, mas pelo peso de que você já não tem mais desejo, nem mais vontade. Se disponha. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tem queimado, comece a exercer. Mas talvez você nunca teve nenhum sinal desse. Aí é um sinal que você não nasceu de novo. Mas o que mais me encanta em Deus é que Ele é um Deus de novas escolhas. É um Deus de oportunidade. E você sempre tem a oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Sempre tem a chance da primeira vez. Sempre tem a chance de começar. É até mesmo para aqueles que já viveram e já não vivem mais. Nenhum sinal vital. Não tem um batimento cardíaco. Os rins não funcionam, os pulmões não funcionam. Mas seu coração começou a tremer agora e talvez você pode retornar. Eu não sei qual que é a sua situação. E eu nem vou te chamar para vir aqui à frente, porque eu não conheço o costume da igreja. Mas se você nunca se entregou a Cristo, ou se afastou, você pode procurar o pastor e ter essa chance de dar sinal de vida de novo. Porque sabe o que o texto diz? Aquele ramo que está seco e permanece seco só serve para ser queimado e jogado no fogo. E não é isso que eu quero para a sua vida, e não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus te chamou para ter vida. Deus te chamou para permanecer em Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade. Deus, eu não sou digno, eu não mereço. Pai, obrigado por ter me sustentado, obrigado por esta igreja. Pai, eu entrego a vida do pastor Márcio em tuas mãos, a vida de todos que aqui estão, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor gere vida naqueles que estavam dando sinais de morte. Que o Senhor possa renovar vidas aqui nessa noite, ó Deus. Que esta semana seja uma semana diferente.
Que as pessoas possam começar, ainda que seja aos poucos, tomar as primeiras decisões, as primeiras atitudes. Ainda que seja como uma criancinha se arrastando, dando os primeiros passos, mas que possam voltar a viver. Ó Deus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus.